O Príncipe com Orelhas de Burro, lenda portuguesa, clássico infantil. Era uma vez, num país distante, um rei atormentado e triste, porque a sua felicidade e a felicidade do seu reino faltava um herdeiro, um sucessor para o trono. Quem havia de governar quando o rei já estivesse velho e cansado? O rei pensou em pedir ajuda às fadas do Bosque das Borboletas, fadas sempre tão gentis, tão prestatíveis. A fada azul, a fada rosa e a fada amarela disseram-lhe que voltasse descansado ao palácio. Volta, o teu desejo será satisfeito exatamente daqui a um ano, um mês e um dia, sem mais um minuto sequer. O rei voltou do bosque tranquilo e cheio de esperança. Confiava cegamente nas fadas, pois estas tinham fama de cumprir sempre as promessas feitas aos mortais. E, na verdade, a promessa das fadas cumpriu-se um ano, um mês e um dia depois da visita ao bosque. O rei pôde anunciar aos seus súditos, cheio de orgulho, a alegria imensa que sentia com o nascimento do tão desejado herdeiro. As 3 fadas do bosque chegaram logo ao palácio. Vinham para cumprimentar os felizes pais. E as 3, uma após a outra, inclinaram-se diante do pequeno berço, anunciando, uma após outra, o dom que cada uma trazia na sua varinha de condão para fadar o pequeno príncipe acabado de nascer. A primeira das fadas, a fada azul, falou assim: eu te fado para que seja senhor de singular encanto e grande simpatia. A segunda das fadas, a fada rosa, falou assim: eu te fado para que seja senhor de grande sabedoria e abunde a tua honestidade. Por fim, a fada amarela, que se apressou a tocar na fronte do príncipezinho com a varinha de condão, susteve-se uns minutos, sem lhe dizer coisa alguma. Que lhe iria ela oferecer? Em geral, as fadas são boas, mas as fadas do Bosque das Borboletas, às vezes, são como borboletas. As suas opiniões e ideias esvoaçam de um lado para o outro e delas fica apenas um grãozinho de loucura. E foi um grão de loucura que levou a fada amarela a anunciar: eu te fado para que nas tuas orelhas cresçam umas orelhas de burro. Mas talvez a oferta da fada não fosse consequência de um ataque de loucura. Era apenas um meio de evitar que o herdeiro do trono se enchesse de orgulho e de soberba pela sua boa sorte e pelos seus encantos. Tudo aconteceu como as fadas predisseram. O príncipezinho cresceu belo, simpático, sábio e honesto. Era muito parecido com a mãe e tinha o sorriso bom do pai. Mas saíam-lhe da cabeça 2 longas e peludas orelhas, um belo par de orelhas de burro. À medida que os anos passavam, à medida que o seu fascínio e os seus extraordinários talentos aumentavam, crescia também o embaraçoso presente da terceira fada, da fada amarela. O jovem, porém, não se preocupava e vivia serenamente. Mas os seus pais, esses coitados, sofriam de uma maneira horrível e tinham todas as razões para isso.
De fato, não era uma coisa sem importância para um jovem que estava destinado a reinar. Os súditos deviam respeito e afeto ao seu rei, até mesmo devoção, porque os soberanos, quando governam com sabedoria e justiça, representam o povo e a nação. Mas quando a gente daquele reino visse que o futuro rei possuía umas enormes orelhas de burro, iria rir-se dele, rir-se mesmo a valer. E então, onde estavam o respeito e a devoção devidos a um monarca? Durante os anos da infância e juventude do herdeiro, o problema foi resolvido. O príncipe deixara crescer os cabelos e trazia sempre, quando se encontrasse em público, um barrete cor de laranja sobre a farta cabeleira. Assim, ninguém conheceria o seu segredo. Os pais andavam encantados com o filho, com a sua beleza, a gentileza e retidão do seu caráter, porque se haviam de preocupar com as orelhas escondidas. Até as pombas, muito brancas e mansas, se tornaram amigas do príncipe e lhe prestavam homenagem, poisavam-lhe nas palmas das mãos que a criança lhe estendia. Mas quando o príncipe cresceu, deixou de ser um rapazinho. O problema daquelas desgraçadas orelhas voltou a atormentar os infelizes soberanos. Era preciso cortar-lhe os cabelos para que não se confundisse com uma princesa. Mas como guardar o segredo terrível? O barbeiro que fosse encarregado de cortar a real cabeleira não ia deixar de se aperceber do vergonhoso defeito. E seria muito capaz de espalhar a notícia aos 4 ventos para que todos ficassem a saber que o príncipe tinha orelhas de burro. O rei e a rainha atormentavam-se cheios de angústia, mas quem encontrou solução para o caso foi o próprio príncipe, que assim mostrou-se ter, para além de umas belas orelhas de burro, um cérebro cheio de inteligência. Sugeriu ao soberano, seu pai, que alternasse promessas com ameaças, lisonjeando o barbeiro escolhido e assustando-o até obter o seu silêncio. E o rei seguiu a sugestão do filho. Convocou para a corte o melhor barbeiro do reino, um homem honestíssimo e muito hábil no corte de cabelo de cabeleiras alheias, ainda que se não mostrasse tão competente com a sua própria melena. Se o vissem, parecia sempre esbaforido. Em poucas palavras, o soberano explicou-lhe a situação. Poucas, mas concisas. E o barbeiro prometeu imediatamente manter o segredo do príncipe herdeiro, fechado e selado no seu coração de súdito fiel. Como recompensa, o rei nomeou-o cabeleireiro do príncipe e ofereceu-lhe uma pesada bolsa cheia de moedas. Por seu lado, o monarca convenceu-se de que podia ficar descansado. O barbeiro escolhido parecia ser mesmo de confiança. Mestre barbeiro, um homem gorducho e bonacheirão, ficou todo contente pelo trabalho que lhe fora confiado, orgulhoso de cumprir, para além da própria tarefa, uma missão secreta para o seu rei. Sentia-se importante, alguém da real confiança. Vestiu uma bata branca, pegou no pente, na tesoura e na escova, pôs em cima de uma banca os restantes instrumentos da sua arte e meteu mãos à obra. O coitado bem fazia de conta que não via as embaraçosas protuberâncias que despontavam por entre os longos cabelos dourados do príncipe, mas não conseguiu resistir por muito tempo. Quando se viu diante daquelas orelhas enormes, peludas, animalescas, o barbeiro não conseguiu evitar
que a boca se lhe abrisse num de espanto. Mas apesar de tudo, lá conseguiu dominar a voz e reprimir qualquer outro sinal de espanto. Apenas disse: zac, 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 zac. Com tesouradas hábeis, os cabelos desgrenhados e longos do príncipe depressa se tornaram numa cabeleira bem cortada e penteada. Zac, 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 zac. Assim que acabou a sua obra, o barbeiro manteve a palavra, cumpriu fielmente o que prometera ao rei. No seu coração, guardou o segredo do príncipe com orelhas de burro e não contou a ninguém o que vira no palácio. Mas, verdade se diga, custava-lhe muito manter a boca fechada. Era uma obrigação que o fazia sofrer e algumas vezes quase não resistia à tentação. Um segredo é como um bocado de pão que se consegue engolir, mas não se consegue digerir. Que peso ele sentia no estômago, apetecia-lhe rir e gritar, mas tinha de se calar e engolir. Naquelas condições, o ouro que recebera nem podia gozá-lo, mas por outro lado, era um risco desafiar o soberano com a quebra da promessa feita. Sofreria vingança do rei. Mas assim é que o pobre homem não podia continuar. Com a angústia que sentia, emagrecia, definhava. Já não conseguia comer nem um simples caldinho, nem sequer levar uma colher à boca. Aflito com a sua situação, o barbeiro resolveu pedir conselho a um pastor que andava errante de um monte em monte. Todos diziam que aquele pastor nunca falhava nos juízos que fazia. O pastor, de pastagem em pastagem com seus rebanhos, tinha aprendido muitos truques com os magos e com as bruxas. Foi fácil para ele dar-lhe uma sugestão simples de pôr em prática. Se não queria ficar sufocado com o que sabia, devia cavar um buraco num campo no qual podia enterrar o segredo terrível que o atormentava. O barbeiro seguiu à letra as indicações do pastor. Dirigiu-se a um lugar isolado, onde não passava ninguém. Cavou um buraco na terra e, ajoelhando-se, gritou lá para dentro as palavras que lhe estavam presas na garganta. O filho do rei tem orelhas de burro! O filho do rei tem orelhas de burro! E assim ele gritou para dentro da terra. Depois de ter tapado cuidadosamente o buraco, que agora encerrava e guardava o segredo real, o barbeiro voltou ao trabalho, enquanto as suas palavras ficavam na terra como estranhas sementes. E depois de um certo tempo, nasceu naquele lugar um canavial. Quando as canas cresceram, direitas e nodosas, passaram por ali uns pastores que as acharam muito boas para delas fazerem flautas. Flautas que podiam alegrar as suas longas vigílias e consolar a solidão das paisagens distantes, onde se encontravam a pastorear. Assim que as flautas ficaram prontas, os pastores quiseram tocá-las, experimentar o som que delas saía, encheram o peito de ar e sopraram. E o seu espanto foi tão grande como a planície em que se encontravam. É que em vez do som fino e delicado que a flauta devia produzir, o que se ouvia era uma voz que ia repetindo: o príncipe é jovem e belo, mas tem orelhas de burro escondidas no cabelo. Todos nós sabemos que a calúnia se espalha como o vento e o boato é semelhante a uma calúnia. Sopra, é só uma brisa, mas chega a todo lado.
E as flautas não se cansavam de repetir: o príncipe é jovem e belo, mas tem orelhas de burro escondidas no cabelo. Como era de esperar, isto chegou aos ouvidos do rei, que ficou muito irritado. Ordenou imediatamente que aqueles que murmuravam este segredo, ou seja, os que tocavam a flauta, fossem levados à sua presença para serem interrogados. Para se defenderem, os pastores entregaram os seus instrumentos musicais, instrumentos simples, feitos por eles próprios. O soberano quis logo experimentar um. Encheu o peito de ar, soprou e também ele ouviu o que as flautas diziam. Não havia dúvidas. As canas entalhadas das flautas sopravam a notícia: o príncipe é jovem e belo, mas tem orelhas de burro escondidas no cabelo. O culpado, na opinião do soberano, só podia ser um: o barbeiro. Mas ninguém conhecia o segredo real. Só ele podia ter espalhado esta notícia chegada de maneira tão estranha pelas flautas dos pastores. O barbeiro foi procurado, trouxeram-no ao palácio e ali lhe fizeram um julgamento sumário na presença dos cortesãos, da rainha e do príncipe. Este continuava a cobrir as orelhas com um barrete cor de laranja, um segredo que afinal já todos conheciam. Foi em vão que o infeliz barbeiro se defendeu e procurou desculpar-se contando a verdade, apenas confessar o segredo à terra nua que, evidentemente, repetiu o que escutou. Infelizmente, para ele, a única pessoa que o podia ajudar, confirmando as suas palavras, seria o pastor que se lembrara daquela perigosa solução para desabafar o seu segredo. Mas este não se apresentou a testemunhar em seu favor. Dava mesmo pena ao pobre do homem, que ia ser condenado a uma pena severíssima por um crime que nem sequer sabia explicar. O rei estava prestes a ditar a sentença e todos a aguardavam em silêncio. De repente, deu-se um golpe de teatro. O jovem príncipe ergueu-se da cadeira, ergueu-se perante todos. Como meu filho cresceu e como agora me parecem maiores as suas orelhas de burro. Não podia deixar de pensar o desconsolado pai. Mas aquele triste pensamento foi interrompido por um gesto do príncipe que, chamando a atenção de todos os presentes, levou a mão à cabeça para tirar o barrete. Ao fim e ao cabo, as orelhas de burro eram suas e considerava injusto o castigo que ia ser dado ao barbeiro. Com o gesto decidido, descobriu a cabeça para as mostrar, tirou o barrete e todos viram 2 orelhas perfeitamente normais. Espantados e felizes, todos rodearam o belo e corajoso herdeiro do trono. Em primeiro lugar, era o rei quem mais parecia espantado e feliz. Todas as rugas de preocupação desapareceram do seu rosto. E depois a rainha, espantada e feliz, só sabia sorrir. Por fim, espantados e felizes estavam os cortesãos e o barbeiro. Este, então, respirava felicidade por todos os poros. Mas, afinal, o que tinha acontecido? Ninguém sabia, mas a transformação milagrosa devera-se certamente à intervenção das fadas do Bosque das Borboletas. As fadas, que estão sempre a par de tudo quando se passa, tinham se apercebido de que tudo ia acabar de uma forma trágica para o barbeiro e, por isso, dirigiram-se incógnitas, em segredo,
para o palácio do soberano. Sem serem vistas, tinham assistido à audiência, e assim que o príncipe ergueu a mão para tirar o barrete, decidiram intervir. Tornava-se agora bem claro que o jovem príncipe era senhor de uma sabedoria profunda em tudo, digna de um futuro rei. Assim, as orelhas de burro já não eram precisas. A fada amarela, responsável pelo problema das orelhas, tinha tratado de resolver a questão. Disfarçada de borboleta, voara para debaixo do barrete do príncipe e fizera desaparecer aquela parte humilhante da sua anatomia. Tudo se resolveu da melhor maneira. O rei, a rainha e todo o povo puderam orgulhar-se de um príncipe tão bom como sábio. Enquanto o barbeiro pôde regressar descansado à sua casa e ao seu trabalho, e as flautas das canas nascidas no campo começaram a fazer soar músicas tradicionais muito belas e deixaram-se de mexericos. Quanto mais valia a doçura e a alegria simples do seu canto. Mas os pastores continuaram a tocá-las na esperança de que um dia, mais cedo ou mais tarde, elas voltassem a revelar outro segredo tão apaixonante como o do príncipe das orelhas de burro. Fim! E se você gostou desta narração, deixe seu like e, por favor, se inscreva no canal para que eu possa trazer mais lindas histórias para todos vocês. Até a próxima!